Pode começar, Pedro. Sim. Boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Estamos na nossa reunião pública do CEBEMA, Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, Travessa Caminha 42, Andaraí, Rio de Janeiro, embora através da live. E hoje vamos ter no estudo a nossa irmã Nádia Seckler, para falar sobre a prece. Antes, vamos ter uma sensibilização e depois a prece inicial. pelos dias que vão vir, Senhor, ouve minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Querido Deus, amado Jesus, Mãe Santíssima, nossos queridos amigos espirituais aqui da nossa casa, estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, para estudarmos mais um pouco essa doutrina de consolo, de esperança e de amor. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença da espiritualidade, agradecer por tudo que temos recebido até este momento. Pedimos pela nossa humanidade, por aqueles que trabalham na sua seara e por aqueles que estão sofrendo. E por que não pedir por aqueles que ainda estão desviados da luz, mas um dia estarão nas fileiras. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, e assim seja. Então, hoje nós teremos a nossa irmã Nádia Seckler, que é trabalhadora da casa, do CEBEMA, tesoureira, evangelizadora, e vai nos trazer o assunto sobre a prece. Ela está com a palavra, então. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez estamos aqui, né, para estudar. E hoje nós vamos estudar um tema que nós fazemos todos os dias. Então, ele não vai ser para nós nenhuma novidade, porque nós vamos falar sobre a prece, né? Então, nós vamos fazer um trabalho em conjunto. Mas, então, nós vamos ver mais como se dá para
esse trabalho da prece. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint, né, que eu trouxe. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Uhum. Estamos sim, Nádia. Sim. Vou tentar aumentar ele. Abriu para vocês? Ainda está no formato de PowerPoint. Vai botar para apresentação? Eu botei para apresentação, não está aparecendo, não? Para mim está. Não, está aparecendo PowerPoint. Bom, vamos ver se, de repente, deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu fechar, então vou abrir de novo, né? Vou tentar abrir de novo. Olha, compartilha primeiro a sua tela do computador, e depois entra e abre a apresentação, que aí ele funciona. Foi? Foi. Foi. Então, hoje nós vamos falar sobre a prece, né? Então, vamos ver esse mecanismo da prece. Não está... Não está passando. Vai no isso, passou. Tá, foi. Então, agora está todo mundo vendo, né? Então, nós vamos ver e nos questionar o que é a prece, né? O que, na verdade, é a prece e o que ela significa para nós. Então, bom, o que é a prece? A prece, tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é a projeção do pensamento a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Então, a prece, nesse livrinho, segundo o Espiritismo, é uma evocação, né? Uma evocação que colocamos o pensamento em contato com o ente a que nos dirigimos. Isso, para nós, não é muita novidade, né? Nós vamos vendo aqui, nessa ilustração, a gente vê bem. Aqui, na verdade, é o Chico com Emmanuel, né? Então, mas retrata bem o que seja, como é que é esse mecanismo da prece. Então, aqui, a pessoa, digamos que não seja o Chico, né? A pessoa está sentada numa atitude de humildade, né? Evocando num teor vibratório, num pensamento muito elevado. E que aqui nós temos, então, numa setinha, e que aqui nós temos um espírito superior, né? Que vem ao encontro desse pedido, desse pensamento, desse teor vibratório que a pessoa está emitindo nesse momento. Então, o que ele forma? Nessa corrente fluídica, vocês estão vendo essas ondinhas aqui? Essas ondinhas é o que vai fazer esse teor vibratório, essa vibração que a prece faz. Então, você está numa situação de humildade, sentado, né? Claro que você não precisa sentar no chão, mas você pode estar com você mesmo, evocando ou pensando e emitindo um pensamento ao mais alto. Então, essa corrente fluídica, ela mexe com esse fluido cósmico que vai fazer com que ela
vibre e que vá atingir o ser a quem a gente ora, né? Ao ser a quem a gente emite a vibração, aos espíritos superiores, vão atender. Então, esse é o mecanismo, a visão científica da prece, né? Ele coloca aqui essa ilustração, que eu acho que é uma ilustração que nos mostra bem como é que é esse mecanismo da prece. Então, a prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração. Então, se você ora pelo coração, você vai conseguir alcançar as alturas, né? Ou então, a hierarquia da prece, assim, ela vai atingindo os espíritos diretamente superiores. Esses superiores vão, dependendo do seu pedido, vai pedir aos mais superiores, e assim vai. E em fração de segundos ela chega lá, né? E muito alto, dependendo como você coloca aquele teor vibratório que a gente viu aqui, né? Então, tudo vai depender de como a gente está fazendo essa prece. Então, a prece foi, né? Aqui ele emitiu, a prece foi, e aqui é a volta da prece, né? É a volta das vibrações em resposta ao pedido, né? À evocação, ao teor vibratório que o ser, né? A pessoa fez para a espiritualidade. Então, esse é o mecanismo. Isso para a gente não é muita novidade, mas, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: tudo que a gente faz quando a gente põe a prece, a gente tem que fazer com o coração, né? E se colocar numa posição de humildade, entender que há uma grandeza tão grande, uma grandeza maravilhosa que está sempre ao nosso redor, toda vez que a gente emite um pensamento, né, de pedido ou para agradecer, ou seja lá o que for, porque tem os tipos de prece, né? A finalidade da prece. Então, a prece, na verdade, sou eu emitindo um pensamento, é uma comunicação a Deus. E a finalidade da prece que a gente faz, ela tem aqui 3 finalidades: pedir, agradecer e glorificar, né? E a Joana vai explicar para a gente cada uma delas, né? Então, ela fala, a Joana de Ângeles diz que, ao pedir, a gente deve evitar a queixa doentia, a morbidez dos conflitos. Não é necessário relacionar os sofrimentos nem explicar anseios da mente e do coração, porque o Senhor conhece todos os seus filhos. Aí os alunos nossos evangelizandos, as crianças perguntam: então, se Deus conhece, por que oramos? Porque a gente precisa dessa conexão. A gente precisa desse teor vibratório, que o movimento que o pensamento faz quando a gente emite um desejo, né? um pedido ou alguma coisa. Então, a gente põe o coração. Agora, é claro que quando você vai fazer uma prece, que não é o nosso caso, a gente não vive pedindo, né? A gente vive mais glorificando. Mas não, a gente pede sim, a gente pede. Agora, não precisamos pedir nem ficar com aquela lista grande de sofrimento. O Pai sabe, toda vez que ele vem perto, que você clama, há uma conexão. Então, ele sabe o que está no seu coração. E essa prece vai ter resposta. Com certeza. Então, ao pedir, a gente deve evitar essas queixas, né? É como se fosse que a gente estudou no sábado passado. Evitar murmurações, né? Por quê? Porque essas murmurações também são pedidos, né? Agora, para agradecer, a gente deve agradecer sempre.
Por que a gente deve agradecer? Porque a gente é membro dessa família universal, se colocar como filho de Deus, né? Tendo em vista a magnanimidade do Pai e sua inefável misericórdia. Ampliar o campo do raciocínio em torno dos próprios limites e necessidades imensas, predispondo-os a aceitar todas as ocorrências que dizem respeito ao seu processo evolutivo. Então, a gente agradece. Por quê? Por que a gente agradece? Porque a gente confia. A confiança faz com que a fé, faz com que você entenda que você é filho desse Deus, que tem um filho chamado Jesus, que é o seu amigo, que está com você em todas as horas. E que vem, sim. Então, nós não somos pouco, não. Imagina que nós somos filhos de Deus, imagina que nós temos um Jesus, imagina que nós somos filhos da Mãe Santíssima, de Maria. Olha quantos. E abaixo deles, a hierarquia vem. Nós temos do nosso lado um anjo da guarda. Então, nós temos muito motivos para agradecer. E evitar se colocar naquele caso de vítima. Mas por que eu? Mas por que comigo vai acontecer isso? Né? Por que será? Eu não mereço. A gente precisa entender que tudo está na vontade divina. Tudo está, como Paulo fala para mim, todo o tempo. Nádia, tudo vem para o nosso bem. Tudo vem para o nosso bem. É o nosso aprendizado. Porque se a gente não tiver obstáculo, não tiver problema, a gente não cresce, não evolui. E a gente só evolui a partir do momento em que a gente tem que pular os obstáculos. E eles vêm. Né? E aí, o que a gente faz? A gente tem que agradecer, porque quando vem um obstáculo e você se conecta com Deus, na verdade, você é muito fortalecida. Você é amparada. Né? Por quê? Porque nós temos todos a certeza de que não estamos sozinhos. E temos que passar pelas provas. Desde que a gente nasce na escola, a gente passa por provas, né? Para chegar na faculdade, a gente faz muitas provas. O tempo todo da nossa vida, a gente está passando por provas. E vai ser assim, desde que nascemos, crescemos e morremos passando por provas. Né? E, mesmo assim, nós devemos agradecer, porque são elas que vão fazer parte do nosso processo evolutivo. E aí existe também a finalidade da prece, também é louvar e glorificar. Né? É a melhor maneira de se alcançar os benefícios das energias auridas, é racionalmente louvar a divindade, considerando a grandeza da criação, permitindo-se vibrar no seu conjunto, assimilando que as incomparáveis concessões que constituem a existência. Ou seja, a gente sabe que a gente tem essa grandeza à nossa volta. A gente sabe como tem um Pai que nos criou e que nos dá todos os meios, né? E nos deu a vida e nos deu dons capazes de que a gente possa ser até co-criadores, participar. Né? Então, a gente tem não só que agradecer, mas também ficar pensando, puxa, que glória que nós temos ao nosso redor. Não estamos sozinhos. Ele nos deu um mundo de provas e expiações, mas olha o mundo bonito, um planeta lindo que nos deu como morada. Nós não temos um planeta triste. Temos as coisas que acontecem no planeta que são tristes, mas o planeta ele é muito bonito. Então, a gente tem que agradecer as flores, os perfumes das flores. Temos que agradecer a floresta que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Que tem tudo. Né? E a gente tem que agradecer o ar que a gente respira.
A terra, que se você plantar, você tem. Né? Então, a gente tem essas coisas que a gente, às vezes, não vê, né? E esquece que como nós somos beneficiados com essa divindade ao nosso redor, né? Esse mundo que a gente tem para viver. E existe a prece vertical, que a gente chama de vertical, por quê? Ela é aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta na direção do mais alto, sendo recolhido pelos missionários das esferas superiores. Por quê? Essa prece ela tem um teor, como a gente viu ali, ela sobe, né? Ela vai encontrar, é como se fosse um imã, você acende uma luz, e essa luz vem ao nosso encontro, né? A gente lembra do caso do Jerônimo, que era aquele espírito do missionário do Memórias de um Suicida, que ele era rebelde e ele se suicidou por conta de que ele faliu, ele não aguentou, né, esse caso. E aí, mesmo assim, ele foi parar junto com Camilo, num Vale dos Suicidas, e foi resgatado pelos Senhoreiros de Maria, e chegou lá na espiritualidade por misericórdia divina, mas ele reclamava o tempo todo, ele blasfemava o tempo todo, ele não tinha nenhuma noção de espiritualidade, não tinha um hábito de prece, não tinha nada. Então, ele não aguentou aquela falência, se suicidou por uma fraqueza muito grande. E aí ele fica lá, não, eu tenho que ver a minha família, eu tenho que ver a minha família, tenho que ver... Então, os mentores espirituais, por misericórdia, falaram, olha, não é hora de você voltar na Terra, mas ele, por rebeldia, quis voltar. E por rebeldia voltou, os espíritos concederam a ele, tanto que ele insistiu. E aí aqui ele chegou e viu o que ele tinha feito, né? O suicídio dele levou a filha ao prostíbulo, levou o filho à prisão, né, que cometeu alguns delitos, e quando ele vê aquela tristeza que a família se transformou com a morte dele, ele se arrepende profundamente. Aí ele vem arrasado, né? E ele vem andando arrasado pelas ruas de Portugal, e aí começa a hora do Ângelus, as igrejas começam às 6 horas a tocar os sinos e tal. Ele entra numa igreja e ali, sim, ali ele faz a prece. Mas, nessa hora, o sofrimento dele faz com que ele abra o coração. E aí ele faz uma prece e coloca aquele teor vibratório que nós vimos no início. Ele se arrepende, né? E ali é sincero o que ele faz. E, nessa hora, a prece dele vai atingindo as alturas. E a prece dele chega à Mãe Santíssima, chega a Maria. E aí, o que acontece? Dias depois, ele recebe, lá no plano espiritual, como que um pergaminho, meio que iluminado, né? Que hoje, para nós, seria, ele disse assim, quando abriu era uma coisa iluminada. Para nós, hoje, seria como se fosse um tablet, uma coisa assim. Mas ele recebe, e eram as respostas às preces dele, né? E logo depois, a filha é encaminhada para uma casa de família, né? E o filho consegue um habeas corpus, sair da prisão. Então, isso tudo porque ele fez uma prece sincera, né? E a prece atingiu as alturas, chegou à Mãe Santíssima, né? Olha como ele botou aquele sofrimento dele ali, mas ele botou o coração, caiu em si, né? Então, essa foi uma prece vertical. Agora, tem a prece horizontal. Essa prece horizontal é aquela que traduz anseios vulgares. Essa prece não terá impulso oblíquo ou vertical, porque ela encontra ressonância entre aqueles espíritos ainda ligados aos problemas terrestres, vivendo, portanto, horizontalmente.
Essa é aquela prece que, quando a gente vai deitar, a gente está com muito sono, começa a deitar e não se concentra no meio da prece, a gente já está dormindo, ou então tem uma televisão ligada, tem um rádio ligado, tem muito ruído. Ou então ainda você faz uma prece decorada, né? Sem nenhum sentimento. Essa prece, ela não vai ser aquela que vai chegar lá no alto. Ela vai ficar entre os espíritos que estão aqui no mesmo teor vibratório que você, porque você não conseguiu elevar o pensamento até esses espíritos superiores, né? Tão superiores assim. Você ficou naquela horizontalidade ali, né? Agora, existe a prece descendente. Como que se dá uma prece descendente? Olha como é que é importante a gente estudar a prece. Porque a essa ele não vai dar a denominação de prece, substituindo-a por invocação. Na invocação, o apelo receberá a resposta de entidades de baixo teor vibratório. São petitórios inadequados, expressões de desespero, rancor, propósitos de vingança, ambições, mágoas, etc. Ou seja, nós estamos pedindo. Tudo que se pede, você movimentou o seu pensamento no teor vibratório que você pensou. Então, quando você está, olha, você fica naquela mágoa, poxa, né? Pensando mal de uma pessoa. É um pedido, é uma invocação, né? É um petitório. Você está evocando espíritos daquele teor também, e que são espíritos inferiores. Toda vez que você tem aquela mágoa, aquele rancor, a raiva, a vingança, né? Você vai vibrar nesse tipo de prece, que eles nem chamam de prece, mas é um... Por que é descendente? Porque ela puxa para baixo, né? Ela é muito terra, muito, muito baixa. Então, não eleva. E também não tira você muito desse estado, não, né? Então, tá bem, a gente viu vários tipos. Então, como é que a gente vai orar? Se existe a vertical, se existe a horizontal e a descendente, como podemos orar? A orar, nós devemos buscar simplicidade. Lembra aquele homem lá no início, que todo mundo diz que é o Chico? Ele estava sentado, né, no chão, ou sentado na cama, ou então, não importa. Você tem que colocar o seu coração e a simplicidade. Não precisa falar muito, não, tá? Então, como devem ser essas preces? Sinceras. Elas têm que vir, se você quer atingir as divindades superiores, você tem que ser sincero com o seu coração. Então, tem que partir do coração com uma expressão fiel do que vai no seu íntimo, né? Uma prece simples, sem floreio ou imensidade de palavras. Você não precisa fazer uma prece de 1 hora, porque ninguém aguenta, né? Você ficar ali. Mas uma prece simples, ela tem o seu valor. Uma prece com humildade, reconhecendo os benefícios, como a gente viu, né? No glorificar, no louvar, a gente fazer uma prece com humildade, reconhecendo os benefícios que nós estamos recebendo. E profundas, expressando integralmente o seu pensamento. Então, você tem que se colocar ali totalmente numa posição, como Maria Teresa dizia assim, vou ter com Jesus. E ela ia se entregando ali totalmente, e você via pela fotografia que ela já estava completamente entregue. Então, ela colocava ali tanta sinceridade, tanto coração, tanta fé, que ela ia ter com Jesus. E voltava bem fortalecida, né? Agora, eu vou contar uma historinha para vocês, que vocês talvez já conheçam, né? Que é para enfatizar bem o valor da oração. Então, aqui eu vou contar a história do Chico mesmo, né?
que a madrinha dele, como nós sabíamos, ela não era uma pessoa muito boa, né? Ela passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Na verdade, ela maltratava muito ele, porque ela era uma pessoa muito obsediada, né? Aí, certa feita, já fazia 3 dias, a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então, a senhora não sabe, explicou o Chico. Eu tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Era a mãe do Chico, né? Ele ia encontrar com ela sempre numa árvore que tinha no quintal, e ela aparecia para ele. Aí ela dizia para ele: o menino guloso tem sempre indigestão, tadinho. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa, ele fala. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso. Então, ele começou a ficar em oração ali, orando para o Pai Nosso. Daí em instantes, um grande cão de rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. O jatobá é uma fruta, tem muito mais no Nordeste, né? E que ele tem uma casca, e dentro dessa casca ele tem é um fruto que tem muita proteína e muita vitamina. Então, a mãe falou para ele. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que viu a mãezinha ao seu lado acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se do Chico, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Isso é verdade, porque muitas vezes a gente ora e a ajuda vem de várias formas, de várias maneiras, mas sempre vem. Agora, nós temos que aceitar as respostas que vêm, são as respostas do alto. Então, ele fala: não descreia da prece em tempo algum. E nos casos em que você encontre mais empecilhos para possuir o que mais aspira, guarde, entre aborrecimentos e provações, a certeza de que, muitas vezes, o que lhe parece uma situação invejável não passa de ninho enganador, onde se ocultam os lacraus da morte. Muitas vezes a gente insiste em determinadas coisas e fica perguntando, e fica pedindo, e fica querendo, e aquilo não acontece. Acreditar na espiritualidade é exatamente isso. Nem sempre aquilo está no nosso caminho, está no nosso processo. Mas temos que acreditar que é o melhor que poderia vir para nós, porque aquilo poderia ser muita facilidade e a gente não conseguiria o nosso processo evolutivo da forma como a gente escolheu, né, quando veio para cá. Então, o Pedro Paulo vai contar uma historinha. Pedro Paulo, conta a historinha da severidade da lei. Abre o microfone. Não é uma história. Está no livro Dramas da Obsessão, que eu gosto muito de citar quando o assunto é oração, é prece. O próprio Bezerra nos conta no capítulo 2º desse livro, escrito pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira, no caso, A Severidade da Lei, uma oração de uma irmã de nome Sarita, católica, fervorosa,
fez do fundo do seu coração, pedindo a Santo Antônio que salvasse a amiga dela, entendeu? Que estava passando por um problema sério, inclusive risco de vida, na hora de dar à luz a uma criança. Isso foi no início do século XIX, ou exatamente 1910. A oração, entendeu, dela chegou com uma rapidez que o Bezerra fala, uma rapidez de um pensamento humano em prece sincera. Chegou Antônio de Pádua, que é o Santo Antônio da Igreja Católica, e o Santo Antônio, no mesmo instante, pediu o auxílio a Bezerra, que em 12º já estava na residência de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. E ali ele começou a trabalhar em prol daquela irmã. Agora, essa prece sincera dessa irmã, de nome Sarita, sabe o que ela prometeu a Santo Antônio, se ele salvasse a amiga? Ela prometeu encaminhar aquela alma até Deus. Ela não pediu nada para ela, só pediu para mim. E assim foi, o Bezerra conseguiu salvar aquela alma, não salvou a criança que saiu, naquela época, na base em pedaços, né? na base de ferro, como quem entende medicina sabe o que eu estou falando. Quem quiser ler esse caso, né, a severidade da lei, é muito interessante. Então, eu gosto de citar essa parte do livro, porque foi aí que eu entendi, entendeu, a rapidez, entendeu, de uma oração sincera. Ela chega ao seu objetivo e nós temos a resposta imediata. No caso aqui, foi uma resposta em que salvou a nossa irmã. Mas, muitas vezes, como diz o Emmanuel numa página, resposta do alto, muitas vezes a resposta vem através de dificuldades, de aprimoramento, de ensinamento. Então, não é bem um caso, Nádia, é uma citação do nosso querido Bezerra de Menezes, através da Ivone, em que eu gosto muito de estar citando, porque realmente aqui fala do... Ele estava, a Santo Antônio, na região celestial, cheio de envoltos de crianças, entendeu? Comunicou telepaticamente com o Bezerra onde ele estava, inclusive em prece, entendeu? O Bezerra estava em prece, recebeu um instrumento, o espírito dele estremeceu e, ao mesmo tempo, ele recebeu esse pedido e veio até a cidade onde estava passando esse fato. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Pedro Paulo. Esse caso vem muito em nosso auxílio. Por quê? Porque esse frêmito, né, essa prece que ele falou que vem, que veio, que ele sentiu um tremor, é exatamente esse o mecanismo da prece. É que você vibra, ou você, emitindo esse pensamento, você mexe com ondas nesse fluido todo, e ele vai fazer como se fosse mesmo é igual a eletricidade, né? Então, olha, sabeis o que é a prece? É mais ou menos isso. É uma irradiação protetora que nasce do coração amoroso, sobe até Deus em súplicas veementes e desce em benefícios até o ser por quem se pede ou a quem se deseja proteger. É um frêmito de amor sublime que se expande, toca o infinito, transfunde-se em bênçãos, ornamenta-se de virtudes celestes e derrama-se em eflúvios sobre aquele que sofre, sobre aquele que ora. Está no Cavaleiros de Lumière, da Ivone Pereira.
Só quero destacar aqui essa figura, que é uma pintura a nanquim, Jesus orando no horto, uma ilustração de Gustave Doré, que eu acho muito bonito. Então, essa irradiação que tocou o Bezerra, quando Antônio de Pádua recebeu da Sarita, é que faz com que as coisas se movimentem. Então, nada é parado no universo, nada é estanque, tudo se move o tempo todo. E nós estamos jogando essa energia uns aos outros o tempo todo. Então, se a gente tem um pensamento positivo, nós estamos vibrando numa sintonia superior. Se a gente está naquele corre-corre no dia a dia e não está nem prestando atenção em nada, a gente está naquela horizontalidade. Mas se a gente está numa situação de raiva, de rancor, de medo, de tristeza profunda, de melancolia, nós estamos deixando, invigilantemente, nós estamos deixando a nossa vibração abaixar. Então, esse é a vigilância que os espíritos nos avisam o tempo todo, que nós temos que ter, né? E como aqui fala o Leon Denis, ele fala assim: quando quiserdes achar refúgio contra as tristezas e as decepções da terra, lembrai de que é somente um meio, elevar o pensamento a essas puras regiões da luz divina, onde não penetram influências grosseiras do nosso mundo. Então, nós temos que mandar um pensamento que saia dessa atmosfera, dessa psicosfera pesada. E aí ele fala: meus irmãos, recolhei-vos no silêncio das vossas moradas, elevai a Deus os vossos pensamentos, expondo-lhe vossas necessidades, vossas fraquezas, e nas horas difíceis, nos momentos solenes, dirigi-lhe o apelo supremo. Chegando a essas regiões, o espírito se desprende de todas as coisas efêmeras e imutáveis que nos ligam ao mundo material. Lá em cima, o espírito se esclarece, inebria-se dos esplendores da verdade e da luz. Ele vê e compreende as leis do seu destino. Então, no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como que uma voz vos responder, consolar, socorrer. Isso está no livro Grande Enigma, do Leon Denis. Então, aquele que tem esse pensamento em seu coração, essa fé ardente, essa confiança absoluta no futuro, essa certeza que o eleva, esse está encouraçado contra toda a dor. E aí é o segredo de todas as forças, né? Então, essa é a nossa força, é acreditar que nós temos tudo isso a nosso favor. Basta que a gente peça e saiba o que pede, né? A gente tem que entender o que pedimos, né? E saber que Deus vai nos responder, sempre. E aqui eu trouxe essa figura do Evangelho no Lar, porque eles falam que para a gente orar no quarto, orar no seu cantinho de oração, mas o Evangelho no Lar, ele é uma bússola perfeita, né, para todos os nossos males. Ele acalma o ambiente, a pessoa que faz o Evangelho no Lar, semanalmente, não precisa muito tempo, algum tempinho só, uma vez por semana pode ser, você reunir a família, se a família não quiser reunir, você faz com quem quiser, ou então com você mesmo, abra o Evangelho ao acaso, né? Pede aos bons espíritos que venham ao seu lar, abre as suas portas e faz disso um banquete espiritual. Porque se você faz isso, você beneficia o seu lar, mas acalma o ambiente. E acalma também aqueles que estão ao seu redor, os que convivem com você. E vai acalmando também o seu
entorno, né? Dependendo da teor vibratório que você coloca, da confiança e dos espíritos que vêm orar com você, naquele horário, naquele dia, né? Eles vão também protegendo o seu entorno, protegem os seus vizinhos, protegem o seu prédio, chega a proteger um bairro. E se todos fizerem isso, olha que sintonia bonita, né? E calma e purificada que não fica, né? Na cidade, no seu canto, né? No seu lar, que é o seu refúgio, né? Que é o seu descanso, trazendo aquela calma e aquela paz que nós necessitamos para viver. Então, é como Jesus disse, porque onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, a prece é muito importante, ela é nossa amiga, e fazer o evangelho, convido vocês para fazer o evangelho do lar, porque isso também vai trazer bênçãos para todos nós e para toda a nossa família. E aí, principalmente, a oração dominical, que a oração dominical é o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que a oração é o modelo mais perfeito de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmos e para com o próximo. Então, é assim que eu encerro a nossa prece de hoje, né? Convidando a todos nós para, no final desse estudo, fazer essa prece dominical, que é o Pai Nosso, né? Que vai dar para nós esse exemplo que Jesus nos deu de oração perfeita. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a todos a paciência de me ouvirem. Não foi nada novo, claro, né? Mas a gente precisa sempre estar nessa conexão, entendendo esse valor que a gente tem nas mãos. É um tesouro a gente ter a prece sempre ao nosso dispor, em qualquer local, em qualquer lugar, qualquer tempo, em qualquer hora. Então, obrigada a todos por me ouvirem. Pedro Paulo. Nádia, muito obrigado. Tá? Você trouxe, como você disse, nada é novo, mas sempre é bom relembrar e fica como reflexão, entendeu? E devemos, junto com a oração, a ação deve vir acompanhada através das nossas atitudes, né? É muito importante estar em comunhão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, e usar da resignação, do esforço interior, da reforma íntima, e a gente vai nos melhorando e em volta, evidentemente, a gente vai dando, através da nuvem de testemunhas, nós vamos ajudando um pouquinho, entendeu? Para chegarmos, entre aspas, essa fase de transição planetária, que não é externa, a transição é externa, a transição é interna, é o interior de cada um, entendeu? Muito obrigado, que Jesus te abençoe, né? E você trouxe esse exemplo maravilhoso do Chico, ele está sempre em oração. Cristina, você tem algum caso particular aí sobre respostas do alto? Na verdade, eu tenho muitos casos, né? Porque a gente, no momento de desespero, principalmente no momento de saúde, né, dos nossos queridos, a gente vai e apela para a Mãe Santíssima, para Jesus, e eu sempre, né, a vida toda, me sustentei, na verdade, é uma sustentação, né, com a prece nesses momentos mais difíceis, né, momentos de grande sofrimento, de grande dor, de desafio, né, mas também eu sou uma pessoa que usa a prece naqueles momentos de desespero, mas nos momentos do dia a dia também, porque eu sempre rezei muito, eu posso dizer que eu sou um orante, né?
Então, eu, quando trabalhava fora, eu trabalhava com o público. E, às vezes, a gente tinha aquela dificuldade de lidar com aquelas pessoas difíceis, complicadas, e sempre com delicadeza, com gentileza, com educação. Então, às vezes, no meio daquela gritaria, né, do banco, que o Pedro Paulo foi lá ver, eu trabalhando, sabe, aquela gritaria do público, eu parava, dava licença um instantinho, saía dali, ia lá para o banheiro, rezava, voltava, aí falava com educação e gentileza de novo. Porque somente com prece você consegue lidar com um público assim difícil, né? Voltava renovada da minha prece. Então, a prece serve para aqueles momentos de grande desafio, como a Nádia passou por esses momentos difíceis agora, e que a gente realmente coloca toda a nossa alma, né, para livrar um ente querido, né, do grande sofrimento. Aí a gente põe a alma inteira para Deus e roga ajuda, né? E tem aqueles momentos do dia a dia que a gente também pede. Então, realmente, a gente ora o tempo todo, né? Obrigada, Nádia, pela sua lição aí com a gente. Obrigada. Mais alguém? Augusto, querido, você sempre traz a sua palavra edificante. Meu irmão. A gente estava aqui pensando tudo de lindo que nossa querida irmã Nádia colocou. A gente, quando pede a Deus alguma coisa, muitas vezes não nos achamos merecedores. Ou pior, muitas vezes a gente acha que o outro não é merecedor, por tudo que vem dele através do noticiário. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus sobre nós não é uma escalada de merecimento. Muito pelo contrário. Temos que entender que Deus está dentro de nós e quanto mais embrutecido o espírito for, mais ele tem o amor de misericórdia, que é o amor de Deus. O amor de Deus por nós não é baseado no nosso merecimento, e sim na misericórdia do Pai. Então, ele sempre vai enviar aqueles que necessitados, para aqueles necessitados, os espíritos bondosos que estarão com ele, os espíritos iluminados que estarão lá nas trevas, resgatando os espíritos embrutecidos. Aqueles merecedores já têm a companhia dos que reconhecem Deus como Pai. E dele, o Pai está dentro de nós, nós é que nos afastamos dele. Ele jamais desiste de nós. Então, para Deus não existe merecedor. Existe, sim, todos nós necessitados desse amor. Então, quando a gente ora, eu costumo não pedir, tenho-me educado. Eu peço que ele burilhe as minhas súplicas, os meus desejos, porque na maioria das vezes a gente pede para satisfazer os desejos, que nem sempre nos favorecerão moralmente. Então, muitas vezes a gente pede por alguém, descreve toda a doença de alguém. Para quê? Para atender a curiosidade dos que leem? Vamos simplesmente pedir no sentido que aquele necessitado reconheça a misericórdia de Deus sobre ele, que ele está sendo auxiliado. Quando a gente pede a um espírito iluminado, como Nádia colocou, um Santo Antônio, todos aqueles mais próximos de Santo Antônio, mais próximos de nós, vão interferir na nossa súplica. Mas a misericórdia de Deus está acima de tudo. Não vamos pensar em merecimento. Quem somos nós? É uma palavra que eu não gosto de usar, porque eu me sinto necessitado de entender esse amor misericordioso que Deus tem sobre nós. Uma vez se falando em Chico, Chico diz: se nós quisermos entender um pouquinho o amor de Deus, ele está contido no amor de mãe. A mãe, que se encontra na sua essência de co-criadora, é aquela que permite que nós, espíritos, voltemos para conseguir, no processo evolutivo, alcançar
o entendimento do que é o amor de Deus. É isso que eu queria só acrescentar à minha querida irmã Nádia, que nos brindou com essas reflexões tão profundas. Obrigada, Augusto. Eu só queria falar que a Glória botou uma reflexão bacana aqui no YouTube, Pedro Paulo. Eu vou me permitir ler. Ela botou assim: sabe, querida, eu orei muitas vezes o Pai Nosso na parte seja feita a vossa vontade, mas, no fundo, eu queria que fosse feita a minha vontade. Mas a misericórdia divina e as experiências desafiadoras foram me ajudando e a entender a vontade do Pai a longo prazo. Então, olha como é que a gente pede. A gente pede ao Pai, né, seja feita a vossa vontade, como no Pai Nosso, mas não é na vontade, a gente quer que faça a nossa vontade. Porque nós somos ainda crianças tão espirituais, né? Nós somos assim. É esse petitório mesmo, né? A gente quer aquele brinquedo que, no momento, a mãe da gente não pode comprar, é como se fosse mais ou menos assim, né? E que nos frustra. Mas, na verdade, o nosso aprendizado está aí. Como o Augusto mesmo falou, lembrou, né? Que a gente tem o que a gente merece e o que a gente precisa para poder a gente angariar a nosso amadurecimento, nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. É verdade. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Marcos Celeno, se ele tem alguma palavra, algum depoimento, o que ele pode acrescentar para nós. Bom, Pedro Paulo, eu posso contar um caso pessoal sobre a misericórdia divina, nesse caso da prece. Eu tenho um irmão que já está na parte espiritual há alguns anos, e ele desencarnou ainda muito moço, 20 e poucos anos de idade, era um garoto que morava aqui em Realengo, trabalhava na Tijuca, ia de bicicleta, ele era meio atleta. De repente teve uma gripe, o vírus desceu, se alojou no pericárdio e o coração dilatou e ele desencarnou. Passado alguns anos, eu num dia sentindo muita saudade dele, comecei a pensar nele, aí comecei a orar e pedir a Deus por ele, que meu irmão estivesse bem, que eu não tinha notícias do meu irmão, e eu gostaria muito de pedir a Deus, e fiquei naquela oração durante bastante tempo. Não me lembro bem se foi na mesma noite ou se foi na noite seguinte, eu tive um sonho com meu irmão. Ele me recebia e recebia o meu pai no plano onde ele estava e ia nos mostrar como ele estava bem. Ele trabalhava também com eletrotécnica, então ele me levou a um lugar que parecia um container onde tinha um outro jovem INSEI que estavam trabalhando, desenvolvendo projetos e tinha uma série de coisas, pareciam radares, um monte de aparelhos. Eu acordei com aquilo no dia seguinte, muito impressionado com aquele sonho, pareceu muito verdadeiro. E eu ia para Mangaratiba, onde estavam meus pais na época. Fui de manhã, cheguei lá na casa dos meus pais e entrei apressadamente, fui contar o sonho para minha mãe. Estou contando o sonho para minha mãe, meu pai entra pelo portão lá dentro. Meu filho, repete o que foi, como é que foi? Aí eu comecei a repetir o sonho. Meu pai se emocionou, quase que até as lágrimas, ele falou: filho, não foi um sonho, eu tive o mesmo sonho que você. Ou seja, pela misericórdia divina, eu e meu pai fomos levados até lá e realmente vivemos com ele e conversamos com ele. Então, a saudade foi assim asserenada naquele momento e foi mais ou menos por causa disso, porque foi uma oração sincera eu até me emociono, o irmão que estava sentindo muito a falta do outro irmão. Obrigado, Marcelino. Realmente, Deus é maravilhoso. Queria saber se tem mais alguém. Jussiara, você deixou uma mensagem aqui no YouTube, mas você diga algumas palavras e eu vou pedir a prece, porque nós já estamos na hora do encerramento, e você depois faça a prece, por gentileza. Nossa querida Jussiara. Abre o seu microfone, por favor. Pronto. Oi, Pedro Paulo. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, querido. Então, Pedro Paulo, eu vou me permitir elevar os nossos pensamentos na prece através de uma música. Você sabe que nós somos uma família musical, né?
onde a música penetra em muitos aspectos, e principalmente na prece. Tem muitas músicas de prece. Então, nesse momento, primeiro, sem antes não agradecer a companheira Nádia, foi belíssima, Nádia, sua inovação. Você diz que não trouxe nada de novo, trouxe sim. Você ressignificou lindamente o estudo sobre a prece. Muito obrigada, eu adorei. Então, agora sim, por essa singeleza que se chama prece, que nós ficamos até com dificuldade de falar, porque é tão singelo, é tão singular, é tão de cada um de nós. Eu vou me permitir, então, trazer a nossa prece através das canções que a Vilma deixou para a gente, que fala da prece. Então, convido a todos, nesse momento, que possamos acerenar os nossos corações, acerenar as nossas mentes, acender as luzes da alegria e da gratidão por termos a benesse de ter contato com esses amigos celestiais tão bondosos, que vem facilitar essa comunicação de entendimento que a prece nos traz, que é falar com Deus. Então, através da música, nós vamos fazer a nossa prece. Eleva o pensamento a Deus, deixa falar o coração. Eleva o pensamento a Deus. A prece faz entre a terra e o céu a ligação. Eleva o pensamento a Deus. Seja a tua prece de louvor, de rogativa ou de gratidão, elevar o pensamento a Deus. É pensar no bem, é sentir o bem, é fazer o bem a todo irmão. Elevar o pensamento a Deus. É sentir o bem, é pensar no bem, é fazer o bem a todo irmão. E assim, queridos companheiros, agradecidos que estamos por estarmos nesta casa de Bezerra de Andaraí, que a singeleza do amor do Cristo possa iluminar toda aquela região e que possamos encher o nosso coração de pensar no bem, de sentir o bem e de fazer o bem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.